Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês, os amigos de vocês estejam bem, estejam em casa, seguro, longe da situação de pandemia que a gente está enfrentando. E dizer para vocês que a gente está mais perto de voltar ao normal do que o que a gente estava. Então é ter paciência e manter o foco e procurar manter o isolamento, que é a única forma que a gente ainda tem de se manter seguro, tá? Então assim, hoje é a nossa segunda aula. E eu escolhi a apostila falando sobre a saúde do homem, ok? Começo meu slide falando sobre quem é o homem brasileiro, né? Que esse homem brasileiro, ele é racional, ele tem iniciativa, ele tem independência, ele é inteligente, ele é forte, ele é autoconfiante, até coloco a figura do super-homem, porque geralmente o homem brasileiro, ele tende a achar que saúde é coisa de mulher. Aí, eu posso dizer para vocês que geralmente a gente se fala na saúde do homem no mês de novembro, tá ok? Mas é preciso pensar nesse público de novembro a novembro, então a gente tem que pensar nesse homem nos 365 dias do ano. Aí vocês podem me perguntar, professora, será que realmente é necessário uma política voltada para a população masculina, população essa entre 20 a 59 anos? E eu respondo para vocês que a estratégia de saúde da família, devido à demanda, né, ela acaba dando prioridade aos grupos de risco. Então, ela vai cuidar de mulher, de criança, dos adolescentes, da gestante, dos doentes crônicos, dos portadores de hanseníase, tuberculose, Bolsa Família, programa de saúde na escola. Então, o que acontecia? Esse público de 20 a 59 anos, ele acabava ficando de lado. A não ser que ele fosse portador de uma doença crônica, né? Se ele fosse do sexo masculino e portador de uma doença crônica, que aí ele entrava ou no grupo de hipertenso ou no grupo de diabético, porque se não fosse, ele ficava esquecido. Até 19 anos ele era atendido, né? Porque primeiro era atendido como criança, depois como adolescente, e depois de 59 anos ele era atendido como idoso. Aí, que foi que o Ministério da Saúde, ele decidiu fazer, né? Ele decidiu criar um programa voltado para a saúde do homem. Professora, mas por que isso? Aí eu vou responder a vocês com alguns dados escolhidos pelo IBGE. No ano de 2016, o IBGE, ele observou que os homens, eles vivem 7 anos a menos que as mulheres. Por que será que esses homens vivem menos que as mulheres, né? Aí eu vou responder com outro dado do IBGE. De acordo com o IBGE, isso de 2014, 76% das causas das internações por causas externas são do sexo masculino. Professora, que causas externas são essas, né? Acidentes de trânsito, situações de violência, tanto quanto você faz com você, quando você sofre provocado por outro alguém. E um outro dado que eu posso responder para vocês, né, é que a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são do sexo masculino. Então, assim, esse é um dado preocupante, porque essa população era uma população que deveria estar economicamente ativa, né? Eram pessoas que deveriam estar trabalhando, produzindo, e não pessoas que deveriam estar vindo a óbito, ok? Uma outra coisa mais preocupante ainda, né, que eu colhi, que eu busquei, é relacionada à questão do vírus HIV. 65% das hospitalizações por complicações pelo HIV ocorrem em homens. E o que é mais interessante, a taxa de mortalidade pelo HIV é 3 vezes maior nos homens do que nas mulheres. Quando essa faixa etária é a faixa etária de 30 a 39 anos, essa taxa sobe, ela é de 6 vezes maior. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas por que isso acontece, né? E eu respondo, porque os homens, por se acharem super-homens, por acharem que saúde é coisa de mulher, eles demoram mais a buscar atendimento, eles demoram mais a buscar ajuda. A mulher, ela sente uma queixa, ela vai no posto de saúde, ela vai na UPA, ela vai no pronto-socorro, ela vai em qualquer lugar buscar atendimento. O homem não, ele demora mais. E quando ele vai, o problema de saúde dele está mais agravado. Então, assim, os homens, né, por se acharem super-heróis, por se acharem super-homens, eles acabam adoecendo
e quando buscam ajuda, a situação deles está mais complicada. Aí, eu fui mais além. Eu busquei as principais causas relacionadas à mortalidade masculina. Esses dados que eu vou passar para vocês, eles são do Sistema de Informação de Mortalidade, são dados colhidos pelo Ministério da Saúde e são referentes ao ano de 2015. Então, assim, eles não estão em ordem, tá? Mas eles são as principais causas de mortalidade. Então, assim, eu vou começar falando das causas externas, tá? Ok? Então, assim, quando eu falo de causas externas, eu lembro do uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente já mencionou, quando a gente estava falando de saúde mental, né? A disciplina de saúde mental, que o álcool e o cigarro, eles são drogas lícitas, mas que eles são drogas. E o álcool, né? Ele faz com que você acabe utilizando outras drogas. E muitas vezes drogas ilícitas, né? Que você tem que comprar escondido e usar escondido. Além do que o álcool ele acaba fazendo com que você se sinta mais à vontade e isso acaba gerando o estímulo à violência, né? A questão de brigas, a questão de rixas, a questão de acertos de conta, a questão de acidentes de trânsito, porque faz com que você dirija de forma imprudente, dirija com mais velocidade, beba e acabe dirigindo, beba e esqueça de colocar o cinto de segurança, beba e vá subir numa moto sem colocar o uso do capacete, beba e suba numa moto e coloque mais 2, 3 pessoas e ainda vai empinar essa moto, fazer corrida no meio da rua, tá? Então, assim, tudo isso está relacionado ao consumo do álcool. Quando se fala em homem, também, a gente não pode esquecer das doenças do aparelho circulatório que acabam provocando infartos e AVCs, tá? O infarto e o AVC, as doenças do aparelho circulatório, elas são bem democráticas, elas também atingem o público feminino, ok? E está relacionado ao estilo de vida, né? A questão do estresse, a questão da má alimentação, a questão do cigarro, a questão do próprio uso de bebida alcoólica, tudo isso acaba provocando infarto e AVC, além da questão do histórico familiar, ok? A questão da raça também, que acaba tornando a pessoa mais predisposta, a faixa etária, a desenvolver uma hipertensão e essa hipertensão não for devidamente tratada, a desenvolver um AVC. Uma outra causa relacionada à morte masculina são as neoplasias e os tumores. A gente fala muito na questão do mês de novembro, né? Novembro Azul, a gente fala muito na questão do câncer de próstata. Só que a gente também não pode deixar de mencionar o câncer de pênis, né? Como eu coloquei no slide, que ele está relacionado à questão da falta de higienização, à questão dos fatores culturais, tá? Mas assim, quando se fala em população masculina, a gente não pode deixar de mencionar o câncer de pulmão. E esse câncer de pulmão, ele está diretamente relacionado ao uso do cigarro, tá? Só que assim, imagine vocês, a gente coloca o cigarro na boca, né? Aí a pessoa acaba inalando aquela fumaça que vai para o pulmão e esse pulmão acaba futuramente desenvolvendo, a pessoa apresentando um câncer de pulmão. Só que se esse cigarro, por último, chegou lá no pulmão, por onde ele vai passando, desde a boca até chegar no pulmão, ele também pode provocar um câncer. Então, a pessoa que fuma, ela está propensa a desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de garganta, de laringe, de faringe, de traqueia. Por onde a fumaça do cigarro vai passando, essa pessoa pode apresentar câncer. Então, gente, o ideal é a gente não colocar um cigarro na boca, nunca colocar o cigarro na boca. Se você já fuma, procura deixar de fumar, procura a equipe de saúde da família, porque eles têm meios de te ajudar através do uso de adesivos, tá? Através de apoio psicológico, para que você possa resolver essa situação o quanto antes, tá ok? Mas o que acontece? Os homens também, eles estão propensos a desenvolver doenças do aparelho digestivo. E uma curiosidade, o cigarro, ele pode provocar câncer do intestino e o câncer de ânus. Então, mais um motivo para a gente não usar nunca o cigarro, tá? Além das doenças parasitárias infecciosas, que estão aí sendo uma das causas de mortalidade masculina, tá bom? Então, assim, essas causas que eu elenquei, né, que eu
coloquei, que eu separei, elas mostram que o cuidado à saúde do homem, ela deve ser presente durante o ano todo. E que por conta da demanda que acontece na equipe de saúde da família, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adolescente, gestante, Bolsa Família, PSE, atividades educativas, atender os pacientes que têm hanseníase, atender os pacientes que têm tuberculose, e agora com a digitação das fichas, né? É muito tempo, mas é preciso que essa equipe, ela volte esse olhar para esse público masculino e elabore estratégias para que essa população ela possa ser atendida da melhor forma possível. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas qual é o marco legal da saúde do homem, né? E eu respondo, a portaria 1944, que foi assinada em 27 de agosto de 2009. Então, assim, é uma portaria que tem mais de 10 anos, mas a gente pode afirmar que com relação à saúde do homem, a estratégia de saúde da família ela ainda está engatinhando. Por quê, professora? Porque tem muita coisa ainda para se fazer, né? Tem muita coisa ainda para se andar, para se produzir, tá? Eu posso afirmar também para vocês que essa portaria, em 2017, ela foi atualizada, né, através do anexo 12, e que o intuito da portaria, assim como dessa atualização, é a melhoria das condições de saúde do homem e a busca, a facilitação do acesso desses homens na estratégia. Então, assim, os homens, eles alegam que eles encontram dificuldade, né, de acesso. Aí, o que eles colocam? Que o horário disponível acaba chocando com o horário de trabalho desse homem. Só, gente, que a gente não pode esquecer que as mulheres também trabalham, né? As mulheres trabalham, as mulheres cuidam da casa, as mulheres cuidam do filho, e elas encontram tempo para buscarem atendimento quando elas estão precisando. Então, assim, o que acontece? Esse homem, ele precisa se priorizar, né? Pensar na saúde dele, até porque quando a gente vai no posto de saúde buscar atendimento, a gente tem direito a uma declaração de comparecimento, a gente tem direito a um atestado médico para poder levar para o trabalho, para justificar a ausência. Aí eu vou colocar para vocês um fator que eu acho que ele é essencial, que é a questão cultural. O homem, ele é educado, ele é induzido, né? Principalmente no Nordeste, de que ele é um super-homem, de que ele não sente dor, de que homem não chora, que ele é o provedor. Então, o que acontece? Esse homem, ele não precisa ir para o posto de saúde, porque o posto de saúde é coisa de mulher, e para que esse homem vai buscar uma saúde preventiva? Então, a gente tem que começar a mudar essa questão cultural para poder fazer com que esses homens, eles possam ter uma expectativa de vida igual à expectativa de vida feminina, para fazer com que esses homens, eles também busquem a saúde preventiva, da mesma forma que a mulher busca a saúde preventiva, tá? Outra coisa que eu quero colocar para vocês é que, assim, a política de saúde do homem, ela é dividida em eixos, são 5 eixos. O primeiro fala sobre a questão do acesso e acolhimento, né? Então, o que é que quando eu falo em acesso e acolhimento, é que a estratégia de saúde da família, né, a equipe de saúde, ela tem que trazer essa população para o OBS, ela tem que buscar meios de conseguir fazer com que esse homem ele vá até o posto de saúde. Um outro eixo é a questão da saúde sexual e reprodutiva, né? O homem, ele deve fazer parte do planejamento familiar, porque é familiar, não é só da mulher. Então, assim, geralmente é a mulher quem vai buscar um anticoncepcional, é a mulher quem vai tomar a injeção mensal, é a mulher que vai tomar a injeção trimestral, é a mulher que assina o documento para poder fazer a laqueadura, sendo que a vasectomia é um procedimento muito mais rápido no homem, ele faz a cirurgia e no mesmo dia ele já sai do hospital caminhando. A recuperação do homem é bem mais rápida do que a recuperação da mulher quando ela faz a laqueadura. Um outro eixo é a questão da paternidade e cuidado, né? Então, assim, preciso a gente questionar-se que pai a gente quer ser, porque é preciso que esse pai se faça presente, não só
na hora do parto ou quando essa mulher vai fazer as ultrassons. Ele deve se fazer presente em todas as consultas de pré-natal, em todos os exames laboratoriais, porque quem está grávida é a mulher, mas a gravidez é do casal. Então, assim, responsabilidade dos dois. Até porque quando essa mulher contar para essa criança que o pai estava presente em todas as consultas, que o pai se fez presente na hora do parto, que o pai participava do cuidado, essa criança ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida, ela vai ter uma relação mais próxima com esse pai, tá ok? Aí a gente tem o eixo que está relacionado às doenças que são prevalentes na população masculina, né? Então, assim, é preciso que todas as doenças que atingem a população masculina, a equipe esteja disposta a ter esse olhar. Então, se é um homem de 20 a 30 anos, né? Ver a questão da saúde, as doenças relacionadas à questão sexual, ver como é que está a questão da alimentação, ver como é que está a questão da atividade física, ver esse homem como um todo, todos os fatores que podem fazer com que esse homem venha a adoecer. E uma outra temática extremamente importante é a prevenção de violência e acidente, tá? A gente tem que estimular, incentivar as pessoas a terem a consciência de que violência não leva ninguém a lugar nenhum, né? A gente tem que educar os nossos filhos, os nossos irmãos a não praticarem a violência contra as mulheres. A gente está vendo muito casos de violência contra as mulheres que estão acontecendo durante essa pandemia. Violência essa é provocada pelos homens, né? Então, assim, o homem ele tem que ter em mente que a mulher ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser acolhida, ela não pode ser maltratada, tá? E a questão dos acidentes, né? Então, assim, esse homem ele não tem que ter a consciência de que ele não deve beber e dirigir, que ele tem que dirigir usando cinto de segurança, que se ele for andar de moto ele tem que usar o capacete, ele tem que agir com prudência, tá ok? Para evitar que ele venha sofrer acidentes e venha a ficar com sequelas ou mesmo esse homem acabe vindo a óbito, né? Então, assim, quando a gente fala em estratégias de implementação da política do PSF, da Estratégia de Saúde da Família, a gente pode pensar na questão do pré-natal do homem, tá? Quando essa mulher vier para consulta, aproveita que esse homem vem e faz a consulta dele também, solicita os exames, né? A gente tem que ver, tem que trabalhar a questão da captação e sensibilização da população masculina, né? Ver quais são os problemas prevalentes de acordo com a faixa etária. É o tabagismo? É o sedentarismo? É o alcoolismo? É a má alimentação? E aí procurar criar alternativas para estar chamando essa população para o posto de saúde, né? O estímulo à paternidade consciente e responsável. O homem ele tem um papel, além do papel de provedor, ele tem que ser um pai presente. Então, a gente pode buscar, através disso, puxar esse homem para estar se fazendo presente nas consultas de puericultura também, tá? Não só as mães, os pais também estarem presentes. A questão do estímulo e adesão aos hábitos saudáveis, né? E o autoconhecimento de si e do seu corpo. Esse homem, ele tem que saber que ele tem que ter uma boa alimentação, que ele precisa fazer uma atividade física, que ele precisa fazer um check-up anual, que ele precisa se cuidar. Tudo isso são estratégias para estar puxando essa população que é tão resistente para estar se fazendo presente no posto de saúde. Então, assim, gente, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Leiam um slide, tá? Vejam o que tá falando, né? E procurem se lembrar de que a saúde masculina, ela tem que ser feita de novembro a novembro, tá? Os 365 dias do ano. Procurem manter o isolamento social, porque é a única forma da gente se manter protegido dessa doença. E ter paciência e ter fé de que a gente vai conseguir sair dessa e que em breve a gente vai estar se vendo bem de pertinho, tá? Então, assim, fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.